Olá pessoal, aqui é o professor Mário. Então vamos prosseguir a nossa aula sobre polis de Atenas. Nesse caso agora a gente vai discutir isso aqui, ó, a evolução política da cidade de Atenas. O primeiro ponto que você tem que ter em mente é que quando se fala de evolução política, não quer dizer que a política vai melhorar ao longo do tempo. Significa apenas que ela vai mudar. Entenderam isso? A gente não pode fazer um juízo de valor, né, sem ter vivenciado aquele tempo. Então, o sentido mais preciso de evolução é transformação, tá? E não melhora, ok? Então, dito isto, tá, vamos direto ao ponto. Na parte 2 dessa aula, a evolução política vai obedecer esse ciclo aqui, certo? Quem são as categorias ou sujeitos históricos participantes desse ciclo aqui? São justamente essas camadas aqui, ok? No caso, eupátridas, os bem-nascidos, né? Nobreza de Atenas, nobreza agrária de Atenas, os demiurgos, que são os comerciantes e artesãos. Nesse caso aqui nós estamos referindo aos comerciantes ricos. Temos os georgóis, certo? Geo, terra, góis, trabalho, que são os agricultores, os trabalhadores do campo. Nós temos tetas, que geralmente era a camada mais... Geralmente não, era a camada mais empobrecida de Atenas, certo? E geralmente a origem dos tetas era o campo, eram camponeses, ou agricultores que quando faliam migravam para urbes, né? Para o centro urbano de Atenas, e lá tentavam retomar a sua vida, mas eles não tinham uma função definida, né? Eles trabalhavam com qualquer coisa. O termo que a gente usa inadequadamente chamar de bico, né, na gíria, tá certo? Nós temos metecos, que são os estrangeiros, certo? Se você fosse filho de um meteco, embora nascido em Atenas, você também seria considerado um estrangeiro. Isso é um ponto que a gente vai ter que guardar para entender um pouco mais na frente o fato da cidadania ateniense ser uma cidadania restrita aqui, perfeito? Aí temos os escravos, e aí sim vamos começar o processo de transformação política de Atenas, certo? Então, os atores, os personagens, os sujeitos históricos já foram explicados. Tem que entender que esses sujeitos históricos que fazem o movimento social da política, eles também vão entrar em atrito, porque cada camada que você está observando aqui na pirâmide, ela tem um determinado interesse. Quando eu falo pirâmide, é essa aqui, ó, que é a pirâmide de classes sociais de Atenas, certo? Eupátridas, demiurgos, georgóis, tetas e escravos. Perfeito? Os metecos não aparecem aí porque os metecos são considerados estrangeiros. Eles têm mais ou menos 10, eles compõem 10% da camada ateniense. Mas como eles não são considerados cidadãos naquela época, não eram considerados cidadãos, então eles não entram aqui nessa pirâmide, certo? Perfeito. Vamos lá. No primeiro quadrado que você observa, ciclo político de Atenas. Ele vai ter um início, um meio e um fim. Ciclo político. Vamos lá. Primeiro, inicia com uma monarquia. A monarquia, ela surge ainda nos tempos homéricos, nos primeiros tempos de formação, né, nas sociedades, na formação da Grécia Antiga, do grego antigo, mas eram sociedades comunais primitivas, né, a pré-história grega ainda. E esses monarcas ou reis eram chamados de basileus. O que significa monarquia? Poder de um, mono arquia, poder, certo? À medida em que os tempos homéricos vão se encerrando ou entram em declínio,
para o início do novo tempo, que a gente vai chamar de período arcaico, onde vão se formar as polis, esse Basileu, por que Basileu? Porque é um rei que trabalha, porque geralmente o rei não trabalha, né? Certo? Ele é um monarca e não trabalha, ele vive, no máximo que ele faz é efetuar guerras, certo? Mas nesse caso aqui o rei trabalhava, por isso o termo Basileu, que é o significado de Basileu seria a rigor o rei lavrador, aquele que trabalha, aquele que lavra, certo? Lavra a terra, certo? Aquele que trabalha na terra. Então tá. Esse monarca ele vai perdendo espaço à medida em que vai surgindo uma casta guerreira, certo? Que vai controlar as maiores e melhores porções de terra em Atenas, dando origem a uma oligarquia aristocrática. Aristoi, os bons, os belos, os melhores. Quem são os bons, os belos e melhores? Bons e melhores guerreiros, né? Aqueles que guerreavam. Perfeito? Que à medida em que eles vão deixando descendentes, certo? Essa casta, se eu não falo casta, vocês sabem que é grupo, né? Grupo social. Esse grupo social vai deixar, certo? Vai deixar herdeiros que vão, claro, que vão herdar essas propriedades e geralmente vão ter o poder econômico. E agora sim, entramos naquele tema que nós já conversamos em aula. Geralmente, o grupo social que tem o poder econômico também tem o poder político, certo? Porque uma coisa está indireta ou diretamente ligada à outra. Perfeito? Política e economia são duas esferas diferentes de poder, certo? Mas que se atraem, que se combinam. Perfeito? Então tá. Aí nós temos os eupátridas, que é a nobreza agrária de Atenas. O que significa eupátrida? O bem nascido, certo? Aquele que tem uma procedência, aquele que tem uma origem, que o pessoal chama vulgarmente de berço, né? Aqui, o sujeito tem berço, ou seja, tem uma estirpe ascendente, estirpe de classe social, né? Certo? E vocês sabem, né, que esses eupátridas, no caso, esses descendentes das castas guerreiras, se legitimavam através da religião também, né, porque usavam a religião para justificar o seu poder, porque muito deles se diziam descendentes, até descendentes dos deuses, né, não só ligados aos deuses, mas sim descendentes, porque tem aqueles que são escolhidos dos deuses, que são os guerreiros, né, aqueles que sobrevivem em batalha, né, aqueles que têm mais proximidade, né, com o dom divino da guerra, e temos aqueles que são descendentes dessas pessoas. Mas esses descendentes aqui, repara só, os eupátridas, eles eram descendentes dessa casta guerreira, também faziam guerra, mas a referência que eles têm é de descendência mesmo, de estirpe, é que os eupátridas e já não tanto faziam guerra, mas sim exploravam a terra para preservar essa riqueza, certo? E ao mesmo tempo brigavam para acumular mais terra, certo? Por quê? Porque na antiguidade terra é sinônimo de poder, né? Porque, eu não vou entrar nesse detalhe porque a aula é curta, mas aí de qualquer maneira vocês entenderam todo o aspecto da situação. Geralmente quem tem um poder econômico também tem um poder político. Os eupátridas legitimavam esse poder através da economia, da posse, da propriedade e da religião, se dizendo escolhido dos deuses, ou, certo, ou, de certa maneira, favoritos dos deuses. Perfeito? Bom, acontece que, à medida em que vai se passando o tempo, já no período arcaico, a partir do século VIII a.C., você vai notar que Atenas vai passar por transformações. Por quê? Porque a economia agrária de Atenas é bastante acanhada. À medida que a população vai crescendo, essas planícies passam a não dar conta do sustento da polis, do sustento do povo que reside na polis, certo? Então, o que acontece? Atenas encontra uma solução que ela
ela surge através da prática da navegação. Primeiramente a pesca e, claro, depois a prática do comércio marítimo, certo? Então, o comércio marítimo vai se desenvolver de uma tal forma que vai surgir uma nova categoria de pessoas enriquecidas. Mas não como os eupátridas, porque os eupátridas têm uma riqueza agrária, né? Uma riqueza com a posse das terras, mas sim através de uma riqueza monetária, certo? Quem são esses? Qual é esse novo grupo social que está surgindo? É aqui de dentro dos demiurgos. Os demiurgos são os comerciantes e artesãos, perfeito? Aqueles que residem na polis mesmo, na urbis mesmo, certo? O artesão ele tem um ofício, né, uma profissão, diferente do teta. Já os comerciantes não, eles vivem basicamente da prática do comércio mesmo. Então, uma parte considerável deles enriquece, e enriquece bastante, e geralmente, vocês sabem, como eu falei anteriormente, quem tem o poder econômico também pode ter o poder político. Essas duas categorias sociais, num primeiro momento, elas vão entrar em atrito, mas ao mesmo tempo depois vão se conciliar. Conciliar o quê? Conciliar seus próprios interesses, certo? Daí, esses comerciantes ricos se unem politicamente aos eupátridas, certo? E formam uma plutocracia. Né? Então vamos sair primeiro da monarquia para a oligarquia e depois da oligarquia para a plutocracia. O que é plutocracia? Significa aqui, ó, governo dos ricos. Cracia, governo, pluto, riqueza, certo? Bom, as tensões sociais em Atenas, elas vão parar, elas vão reduzir? Né? Não vão reduzir. Por quê? Porque havia outras categorias sociais que estavam totalmente excluídas, que não conseguiam, não podiam exercer o cargo público. Aí, como no caso aqui, seria quem? Georgós, que é aquele agricultor, né, que está nos campos, nas zonas rurais, e os tetas, né? Os tetas são aqueles empobrecidos das camadas urbanas, já que as pessoas de pouca instrução também. Entendido isso, juntos eles faziam a maior parte da população, correto? Então era a grande maioria de Atenas. Eu vou explicar, essa maioria não inclui os escravos, tá? A gente vai explicar depois. Tá ok. Então Demiurgos, Georgós e Tetas eram a grande maioria de Atenas. Pode observar aqui a pirâmide, né? A proporção de cada membro aqui. Perfeito? Os tetas eles não entram aqui, mas eles eram cerca de 10%, né, da composição da população ateniense. Perfeito? Bom, vamos retomar aqui. Então, havia, por exemplo, acho que a camada que provocava mais tensão social ou revolta era justamente a dos georgós. Por quê? Porque os georgós eram pessoas que tinham terras não muito férteis. Então a sua produção agrícola é uma produção agrícola ainda muito rudimentar, né? A tecnologia era rudimentar, a qualidade da terra não era boa. Então a sua produção variava de acordo com o tempo, de acordo com o clima. E quando tinha uma baixa produção, aí ele não tinha recurso para financiar essa produção, então ele pedia empréstimo ao eupátrida, certo? O eupátrida estava interessado em emprestar dinheiro para eles, não porque para ajudar, mas porque ele tinha intenção de obter as terras desse Georgói aqui. Caso ele fosse à falência, ele seria obrigado, ou trabalharia para o eupátrida rico, ou migraria para os centros urbanos e se tornaria um teta, né? Certo? Porém, o pior de tudo é quando essa dívida era astronômica e ele não tinha condição de pagar, então ele pagava com a própria liberdade. Não sei se também por ele escravizar a família, mas
ele perderia sua liberdade, ele se tornaria um escravo. E isso é um temor terrível, né, na relação com os outros membros ricos, né, com a nobreza agrária de Atenas, que são os eupátridas. Então havia essa tensão social. Outro motivo da tensão social de Georgóis e Tétras em relação aos eupátridas e demiurgos, a plutocracia, principalmente os eupátridas, era o fato de não haver leis escritas, certo? Não havia leis escritas, então quando tinha um problema jurídico entre um Georgói e um eupátrida, geralmente não, era um eupátrida que estava assumindo a função de juiz, que estava na justiça, porque só eles controlavam os cargos públicos, né, de principal relevância. E no julgamento, né, o julgamento se dava através do direito consuetudinário, que é o direito do costume, certo? E não havia leis escritas. Como assim direito do costume? Por exemplo, na sua casa, por exemplo, vamos dizer o seguinte: seus pais determinam que cada um deve lavar a louça, certo? Aí se cria uma cultura em casa que todo mundo lava a sua própria louça. Isso é só um exemplo aqui, está bem rústico, certo? Então, foi necessário escrever uma lei, pregar na parede da tua casa para executar esse costume? Não, não há, tá entendendo? Então, no direito consuetudinário, ele é baseado no costume. O problema é que o costume ele é interpretado por quem? Pelo eupátrida. Então, geralmente, quando havia um problema judicial, um enfrentamento judicial entre Georgói, um Tétra e o eupátrida, o eupátrida ganhava todas. Por quê? Porque geralmente o cara julgava com parcialidade, o juiz julgava com parcialidade, favorecendo a sua própria categoria social, a não ser que ele fosse um adversário político, mas geralmente era o que ocorria. E, bom, fora isso, havia uma tensão econômica, né, entre Georgóis e natural entre eupátridas, e isso levou uma tensão social muito grande que levou a primeira uma das piores revoltas de Atenas, que foi a primeira, certo? Teve poucos mortos, mas não foi lá essas coisas, foi logo debelada, mas aí entrou-se num acordo que deveriam se haver primeiramente leis escritas, certo? Aí eles vão nomear o primeiro legislador aqui, que vocês estão observando, que é o primeiro legislador de nome Drácon, certo? Drácon no século VII a.C., perfeito? Então, o que ele vai fazer? Ele vai codificar as primeiras leis de Atenas. Bom, isso foi um avanço social? Depende, não muito. Por quê? Porque quando Drácon elabora as leis, a primeira coisa que ele se preocupa é em proteger a propriedade privada. E quem é que tem a propriedade privada? Geralmente os ricos, né, que dão conta de sua propriedade privada. Aí que são os principais meios de produção, as terras. Então ele vai punir com a morte todo aquele que atentasse contra a propriedade. Aí resultado, e daí Drácon, essas leis, como eram extremamente severas, vão ser chamadas de leis draconianas, correto? Então que ao sinal de qualquer tumulto mais grave, o sujeito, né, ou o cidadão poderia ser punido com a morte, tá certo? Aí houve algum avanço social? Não muito, né? Embora tenha contribuído, pelo menos para as primeiras leis escritas, né? E superando a relação dos costumes. Bom, não mudou muita coisa, é claro. Então a tensão social ela continuou ao longo do tempo. E houve uma segunda revolta. Essa muito mais grave, gerando mais mortos, né? E isso obriga os plutocratas aqui a nomearem, aqui ó, plutocracia, os plutocratas a nomearem um segundo legislador, certo? O que é o legislador? É a pessoa que escreve as leis, tá? Certo? Aí, segundo o legislador de nome Solon, já por volta do século VI. E olha como o movimento social é uma coisa que demora bastante, né, na evolução política aqui. Certo? Então Solon, ele sim, um pouco mais esclarecido, ele procurou fazer uma reforma das leis de Drácon
e implementou a abolição à escravidão por dívida, e isso favorece o agricultor aqui, o Georgoi, certo? Então, por mais que ele tivesse endividado, ele não perderia a sua própria liberdade, que o escravo é aquela pessoa que não é dona do próprio corpo, não é dona da própria vontade, tá? É considerado um animal que articula, um animal que fala, certo? Pelo menos na visão aristotélica. Entendido isso? Então tá. Então ele aboliu a escravidão por dívida. Isso é avanço social? Claro que é, né? Implanta a isogoria. É importante você notar que a isogoria significa o quê? A igualdade perante as leis, certo? Nós temos a isogoria, a igualdade perante as leis, a isonomia, a igualdade perante a igualdade econômica, e a isoacia, que isso aí já é outra coisa, igualdade política, se eu não me engano. Então, a isogoria é a igualdade do cidadão perante as leis. Então, independentemente de você ser um alfato, demiurgo, georgoi ou teta, a lei era a mesma para todos. Isso em tese, tá? Isso em tese. Isso acontece aqui, sabe que todo mundo é igual perante a lei, mas na hora o poder econômico acaba levando sempre vantagem, né? Certo? Vamos lá. A isogoria e a cidadania pela renda censitária, ou seja, a cidadania do sujeito se daria a partir do quê? A partir da própria renda. Quanto mais renda ele tivesse, maior seria a influência social do status dele para exercer cargo público aqui em Atenas. Entenderam? Ah, sim. Por que ele faz isso? Porque isso ele vai beneficiar quem? Quem é que tem mais renda? Os ricos. Então eles vão continuar no os melhores cargos. Né? Os maiores e melhores cargos. Entenderam isso? Beleza? Né? Então ele vai legislar, claro, ele vai resolver aquela situação, né, da tensão social entre agricultores e a nobreza agrária, mas vai, ao mesmo tempo, né, legislar em causa própria, a favor da sua própria categoria. O que levou ele a ser muito... a ter umas tensões, assim, tensões políticas, brigas políticas mesmo com os eupátridas, né? E não era não era muito bem visto pelos eupátridas, nada bem visto, na verdade. Porque o Solon, aí que tá, aí parte dele é eupátrida, mas parte dele é comerciante também, né? Certo? Perfeito? Entendido isso? Só que aí, com o passar dos tempos, né, a tensão social foi voltando, certo? Porque havia ciclos de riqueza em Atenas e ciclos de pobreza, correto? E quando há ciclos de pobreza, você tem o quê? Tensão social, né? Novamente, briga entre as classes, briga entre as categorias de Atenas. Tá, disputas nas categorias de Atenas, ok? Resultado, apareceu um sujeito, né, que era eupátrida de origem, que era nobre de origem, só que era extremamente ambicioso pelo poder, entenderam? O nome do sujeito aqui, ó, Pisístrato, tá? Pisístrato, aí sabendo que ele não conseguiria o poder que ele gostaria, né? A atenção, o status que ele gostaria de poder entre os eupátridas, através dos eupátridas, ele começa a se aproximar das camadas populares. Ele começa a dar atenção às camadas populares e promover revoltas dentro de Atenas, certo? Até que houve uma grande revolta em Atenas, certo? Essa revolta quase uma revolução, que foi uma transformação mais grave, né? Revolução significa transformação também, assim como evolução. Houve uma revolução. O que é a revolução? É uma transformação mais radical, mais agressiva, tá? E promoveu uma revolta onde muitos eupátridas foram mortos. E Pisístrato expropriou todas as propriedades desses eupátridas aqui, certo? Que foram mortos e muitos exilados ou expulsos de Atenas, certo? Só que com isso ele acumula uma grande riqueza e através dessa riqueza ele faz umas reformas socioeconômicas em Atenas. Primeiro ele faz uma reforma agrária. O que é a reforma agrária? Uma distribuição de terra, certo?
entre os georgóis, perfeito? E com isso ele acalma a tensão social no campo. E depois faz uma reforma urbana, reformando os portos, estradas, né? E com isso ele consegue empregar os tetas por longo prazo. Tudo isso usando a riqueza obtida dos eupátridas mortos aqui, certo? Perfeito? Então, ele faz reformas socioeconômicas. Como ele promoveu uma reforma socioeconômica profunda que favoreceu a maioria da população ateniense e acaba permanecendo no poder. Então essa é a troca dele, se torna um líder populista. Ele se mantém no poder porque ele atende às necessidades das camadas mais populares de Atenas, como uma liderança política principal. E assim, só que o Pisístrato ele é um governante legítimo ou ilegítimo? Pela lei aqui, pelas leis, ele é um governante legítimo. Então, o que significa tirania em Atenas ou no mundo antigo grego? Tirano significa governante ilegítimo. E assim nós temos o início de uma nova forma de governo chamada tirania, certo? E Pisístrato, ele tem tanta habilidade política que ele não morre assassinado, né? Porque geralmente o tirano é aquela pessoa que governa pelo medo. Geralmente não dorme. Né? Essa acepção de tirano ela surge na Idade Média já, né? Tirano é aquela pessoa malvada, perversa, né? Má, que oprime o povo, governa pelo medo. Então, uma acepção a partir da Idade Média, esse entendimento. Mas na antiguidade, aqui grega, no caso grego, tirano é apenas o governante legítimo. Então, Pisístrato vai ser um tirano, vai começar a tirania e vai iniciar e vai morrer de causas naturais mesmo. Ele não vai ser assassinado, não, pela habilidade política. Já seus filhos não foram bem sucedidos, certo? Então, eu vou falar do primeiro, né, tirano, e vou falar do último, porque senão vai tomar muito tempo da aula, certo? O último tirano vai ser Clístenes, né? Clístenes é o seguinte, Clístenes havia muita instabilidade política em Atenas. Por quê? Porque havia muitas revoltas, principalmente promovidas pelos eupátridas, certo? E os eupátridas tinham apoio dos espartanos. E os espartanos tinham interesse em dominar a política ateniense de forma indireta, certo? Entenderam isso? Então havia geralmente contra-revoltas, contra-revolução, tá entendendo? Então Clístenes, para poder estabilizar a coisa pública, ou seja, ele cria um sistema em que todo cidadão poderia participar da coisa pública, ou seja, participar como se pode dizer, das ações, das ações públicas, né, da política, né, das ações políticas. Com isso ele faz reformas, estende a cidadania a todos os cidadãos, né, a todos os cidadãos que eu falo, desde todas as categorias sociais, menos escravos e metecos, certo? E daí ele cria uma democracia, ele cria instrumentos que vão dar início à democracia. E para proteger a democracia, que vai ser a nova forma de governo, após Clístenes, né? E cria um instrumento político chamado ostracismo. Na verdade, é um instrumento legal, né? É o seguinte: toda pessoa que fosse suspeita de conspirar contra a vontade da maioria, quando eu falo vontade da maioria é dois cidadãos, né? Contra a vontade da maioria, poderia ser expulso de Atenas. Ele poderia ser ostracizado. Entenderam isso? Ele seria exilado. Agora, ele perderia suas propriedades? Não, ele ficaria com seus bens, mas não poderia mais participar da vida pública dentro de Atenas. Como é que isso ocorria? Geralmente, algum demiurgo ou uma pessoa de Atenas, um cidadão de Atenas, tornava-se assim, imensuravelmente rico, né? E a riqueza ela acaba corrompendo outras pessoas, né? E se ele fosse corromper outras pessoas através da riqueza para garantir os seus interesses, e isso poderia ser, né, considerado, né,
você pode dizer, uma conspiração contra a vontade da maioria. Então ele poderia ser ostracizado, certo? Ele poderia ser expulso ou exilado de Atenas por 10 anos. Depois desse passagem de 10 anos, ele voltaria e assumiria, né, caso ele tivesse vindo, assumiria de novo as suas funções nos seus direitos políticos em Atenas. Entendeu? Perfeito isso? Então, por que o ostracismo? Ostracismo porque essa votação era feita em cacos de cerâmica. E essas cerâmicas tinham geralmente forma de ostra. Lá você colocava a sua decisão e colocava o seu caco de cerâmica dentro de uma urna. Depois, essa urna seria, né, aberta e ao mesmo tempo se viria a votação se você exilaria o sujeito ou não. Então, muitas justiças e injustiças foram feitas nesse processo aqui. Mas foi um instrumento que garantiu a preservação da democracia. Tá certo? Perfeito aí? Então, por que cidadania restrita? A cidadania restrita porque ela excluía justamente quem? Escravos, e excluía também os metecos, estrangeiros e filhos de estrangeiros. Então só poderiam exercer a cidadania na vida pública, né, na vida pública de Atenas, quem fosse filho de atenienses puros, pai e mãe atenienses. Se o sujeito, você fosse ateniense e casasse com uma menina lá de Corinto, ou de um rapaz de Corinto, sabe lá o que aconteceria? Seus filhos seriam considerados estrangeiros, seus filhos seriam considerados metecos. Então, por isso que eu digo que a cidadania aqui é uma cidadania restrita a esse conjunto de cidadãos aqui, perfeito? Onde nem escravos e nem metecos participavam, correto? Tá, aí nós temos o último democrata aqui, que vai ser o Péricles. O Péricles, ele vai preservar a democracia, então vai ser o momento de grande auge de Atenas, que além de preservar a democracia, também vai ser um momento de grande apogeu de Atenas, né, de grande riqueza de Atenas, e vai aperfeiçoar a democracia criando a mistoforia. Não vou pensar que isso é comida não, tá? Mistoforia significa o quê? Significa o pagamento, né? O pagamento de alguma remuneração dada à pessoa que está exercendo um cargo público. Aí, por exemplo, aí você pensa assim, vem cá, mas pagar o sujeito para fazer política é avanço social? Você vê os deputados aqui, né? Não, né? Geralmente, uma boa parte desses deputados na verdade, até um não avanço político, né? Pagar deputado hoje, né? Porque ele não atende os interesses dos cidadãos, ele atende seus próprios interesses e os interesses econômicos que sustentam, né, o seu cargo público ali durante as eleições, né? Perfeito? Porque as eleições no Brasil, vocês sabem como é, né? Eu não vou, sem comentários. Então tá. Então, nós temos uma mistoforia. Uma mistoforia é o pagamento ao político, que aqui é considerado avanço social. Por quê? Porque Georgói e Teta, eles tinham que trabalhar para sustentar suas famílias, e então não tinham tempo para fazer política ou exercer cargo público em Atenas. Mas com esse pagamento, com a mistoforia, eles podiam ser incluídos legalmente, socialmente e politicamente, né, na prática política de Atenas. Certo? Perfeito? Então tá, gente. O Péricles já é outro período. Já aqui nesses três discutimos aqui 3 períodos, tá? Os tempos homéricos, correto? Daqui da monarquia, o período arcaico, que vai oligarquia, aristocracia e plutocracia, e por último o período helenístico, né? E aí que finaliza com quem? Com Péricles aqui. Estou falando politicamente, ok? Certo? Perfeito? Então tá, pessoal. Agradeço a disposição de quem chegou até aqui, assistiu essa aula. Queria que fosse mais curta, mas não dá. É um período cheio de informações, diferentemente de Esparta, né? Certo? Então, grande abraço aí para todo mundo e falou, galera. Até mais.